Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo a gente vai trabalhar um pouco na tela de criação de conta, né? A gente vai ter que fazer a implementação dessa nossa interface com a API e a gente vai fazer isso na tela de criação de conta, na tela de login, né? No login do usuário e também para fazer o login automático usando um JSON Web Token que vai ser sempre que o usuário abrir a aplicação, beleza? Eu tenho aqui no Insomnia a minha API está sendo executada, né? Essa é uma API que eu desenvolvi lá no curso de Express que eu fiz bem aqui no início desse canal. Então é uma API bem simples, né? A gente cadastra um usuário, faz o login desse usuário e também consegue fazer o login, né? Quando a gente cria o usuário, a gente gera também um JSON Web Token, que esse JSON Web Token ele não tem validade, né? Só para a gente conseguir entender mesmo e usar. E a gente usa esse JSON Web Token para fazer o login automático. Então aqui se eu venho na rota de criar, né, o localhost 2.3000/criar, se eu mando o nome, e-mail e senha, né, se eu mando isso aqui, ele me retorna um OK, ou seja, nesse ponto, né, a API está me dizendo que foi criado esse usuário. E quando eu recebo essa resposta OK, eu vou navegar o usuário para a tela de login. E na tela de login, o usuário vai fazer o login com as credenciais que ele acabou de cadastrar, né? Nesse caso aqui, são essas mesmas credenciais. E quando eu envio, né, eu tenho a resposta do e-mail, do nome, dos dados desse usuário e também desse token, né, que é o JSON Web Token que foi gerado para esse usuário. Então, se eu copio isso aqui, né, esse JSON Web Token, e vem aqui na rota do JSON Web Token, né, que é só o localhost 2.3000. Se eu passo aqui no cabeçalho um bearer token, né, a gente está usando essa estrutura aqui. Se eu mando esse token aqui para a API, né, ela vai me retornar o nome, o e-mail e os dados desse usuário, para mim conseguir estar fazendo o login na aplicação. E aí a nossa aplicação vai funcionar, né, dependendo do que seja, né. Por isso esse campo dados aqui ele vai ficar vazio, né, ele está vazio e provavelmente vai ficar vazio, a gente não vai trabalhar com nenhum dado específico por enquanto, beleza? Então, vindo aqui na nossa aplicação, a gente vai precisar usar, né? A gente vai precisar fazer solicitações HTTP. Então, a gente vai ter que instalar uma biblioteca aqui para lidar com isso, né? Para lidar com essas solicitações HTTP. E a gente vai usar o Axios, né? Então, a gente vai executar aqui npm install Axios. Beleza? Aqui, lembrando sempre, né, de executar esse comando na pasta do projeto. E aqui, né, ele instala rapidinho, já instalou. Então, agora eu vou iniciar meu emulador, né? npm start. E já prontinho, está iniciado aqui o emulador e agora, né, a gente vai começar a trabalhar aqui com a API, beleza? Então, para trabalhar com as APIs, né, usando o Axios, eu gosto sempre de criar um arquivo, né? Eu vou criar aqui um arquivo e definir a URL base, né, que nesse nosso caso vai ser o localhost, né? Então eu vou definir já o localhost como URL base e quando eu for fazer a solicitação eu só vou passar a rota, né? /login, /criar e assim por diante, dependendo ali da estrutura da API. Então aqui na pasta src, né, eu vou criar a pasta API e dentro dessa pasta API eu vou criar um arquivo aqui, né, index.js, e nesse arquivo aqui, né, eu vou dar aqui o import Axios from Axios, né? Vou importar o Axios e aqui eu vou criar uma variável, né? Então const API vai receber o Axios.create, né? Eu vou criar aqui uma instância do Axios e se a gente ver aqui, né, a gente recebe um config, né, que é um objeto, né? Esse config aqui é um Axios request config. Deixa eu ver se eu consigo puxar isso aqui. Se a gente ver aqui, né, a config Axios request config, se a gente vê isso aqui, ele é um objeto, né, que contém aqui URL, método, base URL, várias propriedades aqui, mas o que nos interessa é o base URL. E para quem se perguntou como que eu abri isso aqui, né, é só você segurar Ctrl e clicar, né, nas instâncias, igual aqui no Axios.create, se eu seguro Ctrl, ele abre isso aqui, se eu clico, né, ele vai abrindo a tipagem dessa biblioteca. Beleza? Então aqui eu vou passar um objeto e aqui dentro eu vou definir, né, o base URL, né, a URL base. E nesse caso, né, a gente tem que usar o HTTP, né, não HTTPS, porque isso aqui varia, né? Pode funcionar para uns, pode funcionar para outros, depende muito aqui do ambiente que a gente está trabalhando. E no meu caso aqui funciona com HTTP, né? Se eu passar HTTPS não funciona. E se a gente passar aqui também localhost, né, localhost 2.3000, http localhost 2.3000, isso aqui para mim não funciona, né? Para você pode ser que funcione, mas se eu digito aqui, né, localhost,
ele não está reconhecendo. Eu tenho que passar aqui o meu IP, né, o IPv4 local, que no meu caso é 192.168.0.6, beleza? E para você ver qual que é o seu IPv4, né, o seu IP local, você aperta aqui a tecla Windows, né, digita aqui CMD, Windows CMD, aqui no prompt de comando você vai digitar ipconfig. Beleza? Ele vai abrir isso aqui e aqui a gente tem, né, o IPv4 address, né, o endereço IPv4, que é esse aqui, beleza? O seu pode ser diferente, provavelmente vai ser. Você vai copiar esse número aqui e colocar aqui dentro desse link, né, da URL base. Beleza? Então, para esse arquivo aqui é só isso e aqui no final, né, eu vou dar um export, vou exportar essa variável, né, default API, beleza? Só exportar ela. E agora, né, se a gente volta aqui na nossa tela de de criação de conta, né, que é o que a gente vai trabalhar agora, né, no botão criar, né, se a gente vem aqui no botão criar, quando eu pressionar o botão, né, eu quero enviar ali essa solicitação para a API e né, fazendo a criação desse usuário, né, fazendo essa solicitação para criar um usuário. Então aqui no onPress, ele vai receber aqui, né, uma função. Só que essa função, né, a gente vai criar essa função. Eu poderia muito bem chamar aqui, né, de um create user e criar, né, essa função aqui antes do return. Mas como a gente está trabalhando com context, né, eu vou criar essa função no nosso context e disponibilizar essa função no nosso context para a gente conseguir usar, né? Pode ser que a gente precise de usar essa função em outro lugar e aí essa função ela já está disponível no nosso context. Então, se a gente abre aqui, né, na pasta context, a gente tem aqui o create context, né, que eu expliquei nas aulas passadas aí muito bem o que é essa função que está fazendo, que é basicamente ela automatiza a criação do nosso context. Isso eu venho aqui no arquivo auth context, né, para criar o context dessa de autenticação. Eu tenho que definir aqui, né, uma função reducer, um estado inicial e as funções, né, caso eu queira passar funções que usam dispatch, né, para alterar o estado dessa função reducer, a gente cria essas funções aqui. Isso aqui eu expliquei muito bem nas duas aulas aí que eu fiz sobre o context, né, então se você não está entendendo, não entende isso aqui, eu vou deixar as aulas aí para você dar uma olhada. Mas basicamente o que a gente vai fazer é criar as funções aqui, né, nessa mesma estrutura, uma função dentro da outra, beleza? E essa primeira função, nesse nosso caso de criação de conta, né, a gente não vai usar o dispatch, a gente vai usar somente a segunda função que recebe alguns argumentos. E esses argumentos aqui vai ser o nome, né, o e-mail desse usuário e a senha. Então eu vou criar aqui uma função, né? Eu chamei isso aqui na tela de sign up de create user, beleza? Então eu vou criar aqui, né, vou criar uma error function, né? E essa função ela vai receber aqui um dispatch, né, a primeira função. E isso aqui retorna outra função, né? Esse dispatch é o dispatch aqui do user reducer, né, que gerencia o estado aqui do nosso context. E essa segunda função vai ser a função que a gente vai usar na aplicação, beleza? Que vai ser retornada. E nesse caso aqui, né, vai ser uma função assíncrona, porque a gente vai estar fazendo solicitação para a API, e essa solicitação para a API pode demorar algum tempo, né? Então a gente vai falar para a nossa aplicação para ela ficar esperando até que essa resposta venha. Então eu já vou importar aqui no início, né? Eu vou dar aqui o import API from .. API, né? Vou trazer aqui o base URL que a gente criou, né? Isso aqui, access.create. Então eu vou dar aqui, né, um API.post, né? A gente vai fazer uma solicitação post e essa função aqui ela é assíncrona, né? Então eu vou definir aqui async e vou dar aqui um await, né, para a gente aguardar o API.post, né? A API fazer ali essa solicitação post e mandar a resposta. E se a gente olha aqui, né, o primeiro argumento aqui do post, ele é um URL, né? Aqui o emulador está na frente, mas aqui no post o primeiro argumento é um URL e o segundo argumento é os dados, né, que a gente vai mandar para essa solicitação post. Então, na URL, né, é /criar, né? Se a gente vem aqui no Insomnia, né, quando eu vou criar um usuário localhost 2.3000 /criar, né, então a rota vai ser essa. E no segundo argumento, né, eu vou mandar aqui os dados, né, um objeto de dados. E se a gente volta aqui no Insomnia, a gente pode ver, né, que a gente manda um nome, um e-mail e uma senha, né? Então a gente tem que criar um objeto aqui com as propriedades nome,
né, nome, e-mail e senha. Beleza? Então, esse nome, e-mail e senha, a gente vai passar como argumento da função createUser, né? Então, a gente vai passar aqui nessa segunda função, a gente vai receber aqui, né, um nome, um e-mail e uma senha. Beleza? Então, a gente poderia passar, né, aqui somente nome, e-mail e senha separado por vírgula, e o JavaScript já ia entender e criar um objeto, né, com as propriedades. Quando as propriedades têm o mesmo nome da variável, né, a gente passa nome, e-mail e senha, e o JavaScript vai criar essa mesma estrutura aqui para a gente, né, nome, dois pontos, nome, e-mail, dois pontos, e-mail e assim por diante. Beleza? Mas eu vou manter aqui o padrão, não que seja o padrão, né, mas eu vou manter escrito aqui bem explícito que a gente está criando um objeto. Beleza? Então, feito isso, né, no final que a gente tem que expor essa função createUser para a nossa função createContext, né, que é essa função aqui, onde a gente faz a criação desse context. E eu expliquei muito bem aí nas duas aulas passadas sobre ela. Nas duas aulas sobre, né, a automatização da criação do context, eu expliquei bastante sobre essa função aqui. Mas eu tenho que passar aqui, né, nesse objeto, eu vou passar aqui a função createUser para que ela seja exposta, né, no nosso context. Tranquilo? Então eu vou salvar aqui esse nosso context e aqui na tela de sign up, né, quando eu pressionar o botão, eu estou aqui executando a função createUser, que está disponível no nosso context. Então eu tenho que acessar o context, né, aqui na tela de sign up, na tela de criação de usuário. Então para acessar, né, o nosso context, a gente tem que importar o context. Então eu vou dar aqui um import no context. A gente coloca dentro de chaves, porque a gente não está dando um export default. Import context from aqui _context of context, né? Então, importando o context, a gente vai precisar também do use context, que é, né, o hook aqui que faz o acesso ao context e traz para a gente os resultados. E novamente, se você não está entendendo nada aqui sobre o context e como isso aqui funciona, volta às aulas aí e dá uma assistida que você vai entender muito bem o que está acontecendo. Beleza? Então, esse context eu vou já trazer ele usando o destructuring, né? Então, eu vou usar aqui um destructuring para pegar somente a função createUser, né? Eu vou pegar isso aqui do use context, vou passar o context como argumento aqui do use context. Então, feito isso, né, a gente teria aqui o state, a funçãozinha teste que a gente tem lá, e a função createUser. Mas como a gente está usando só a createUser, né, eu não vou nem trazer esses outros dois aqui. Beleza? Então, feito isso, já está quase funcionando, né? Só não vai funcionar porque a gente tem que passar uns argumentos aqui para a função createUser, né, que é o nome do usuário, o e-mail e a senha. E esses valores, né, estão dentro dos nossos text input, né? Se a gente vem aqui na tela de criar conta, a gente tem aqui 3 text input, né, nome, e-mail e senha, e a gente tem, né, uns estados que gerenciam isso aqui, né, os use state, ou seja, vai ser name, e-mail e password, que a gente vai ter que passar aqui como argumento da função createUser. Então, vou ter que passar aqui name, e-mail e password. Beleza? Mas se eu fizer isso aqui, né, como eu estou executando a função createUser e passando argumentos para ela, eu preciso de uma função anônima que vai ser executada, e aí sim, né, a função createUser, essa função anônima vai passar para o createUser esse nome, e-mail e senha como argumento, né? Se eu quisesse somente executar o createUser, se eu não precisasse passar argumentos, eu somente colocaria aqui o createUser aqui dentro, e quando eu pressionasse o botão ele já executaria a função. Mas como eu tenho que passar argumentos, né, eu preciso de ter uma função anônima que retorna esse createUser com os argumentos. Tranquilo? Então, salvando isso aqui, né, eu vou vir aqui na tela de criação de conta e vou digitar aqui, né, um nome, pode ser Janser, o e-mail vai ser janser@janser.com e a senha 123456. Beleza? Se eu aperto criar, né, ele não deu nenhum erro, não aconteceu nada. E se eu venho aqui na nossa API, né, nos dados da nossa API, a gente tem aqui, né, um segundo, esse primeiro aqui, esse primeiro usuário eu criei lá no início do vídeo, né, Janser22, isso aqui a gente criou pelo Insomnia, e aqui está, né, o Janser e janser@janser.com, e a senha nossa aqui já está encriptada, né, com o JSON Web Token, mas esse usuário foi criado, né, a gente conseguiu criar esse usuário. Então, voltando aqui no código, se a gente vem aqui no auth context, a gente tem que colocar, né,
colocar essa nossa API.post dentro de um try-catch, porque o que o try-catch vai fazer é basicamente, executa aqui essa API.post. Se der algum erro, a gente vai especificar lá no try-catch para ele pegar esse erro e fazer alguma coisa. Então sempre que a gente for executar isso aqui, né, a gente tem que verificar se deu tudo certo ou se aconteceu algo errado. Então eu vou dar aqui, né, um try. A gente tem um par de chaves e aqui a gente tem um catch, né, a gente vai pegar um erro e aqui a gente tem, né, esse outro par de chaves. Basicamente eu vou tentar executar o que está aqui dentro desse par de chaves e caso dê um erro, eu vou chamar esse erro de alguma coisa e vou executar algo com esse erro aqui dentro desse segundo par de chaves. Então aqui no primeiro par de chaves, né, eu vou fazer a solicitação para a API, né, eu vou tentar fazer a solicitação para a API e caso dê um erro, né, eu vou chamar isso aqui de erro, né, é o só erro, tanto faz, e aqui eu vou dar somente um console.log nesse erro, beleza? Somente aqui para eu vou estar dando um console log porque a gente vai estar trabalhando com esses erros em uma aula específica somente para os erros, né? Então por enquanto a gente vai dar só o console log nesse erro aqui, beleza? Então feito isso, né, a gente pode tentar criar aqui novamente outro usuário. Vou colocar aqui janser1, e-mail vai ser janser1@janser.com e a senha vai ser 123456. Vou criar aqui esse outro usuário. Não tivemos nenhum erro, né? Deixa eu abrir aqui o terminal. Não teve nenhum erro aqui no terminal. Esses erros aqui vermelhos são antigos, beleza? E se eu venho aqui na nossa API, a gente tem aqui, né, janser1@janser.com, beleza? Então tá tudo funcionando. E agora, né, o que resta a gente fazer é que depois que a gente cria esse usuário, a gente quer navegar para a tela de login, né? Porque o nosso usuário vai criar uma conta, vai ser navegado para a tela de login e aí sim ele vai fazer o login, receber o JSON Web Token e a gente vai armazenar esse JSON Web Token, mas isso vai ser na próxima aula, né? Nessa aula aqui agora o que resta a gente fazer é somente navegar o usuário. Então eu vou colocar aqui um par de chaves, né, para a gente conseguir executar mais códigos aqui nessa função anônima. E basicamente eu apaguei aqui, né? E o que a gente vai fazer agora é, depois que a gente cria o usuário, né, como o create user é uma função anônima, ela vai ser uma função anônima não, uma função assíncrona, né? Ela vai demorar, a gente não precisa definir isso aqui também como função assíncrona, né? O JavaScript já vai executar isso aqui da forma que deveria. E depois que eu criar esse usuário, né, que isso aqui for executado, eu vou dar um navigation.navigate. Eu vou navegar o usuário para a tela de sign in, né? Sign in. Se a gente vem aqui no nosso app.js, né, a gente tem aqui a tela sign in e sign up. Sign in é o login, beleza? Então, se eu salvo isso aqui, né, mais para frente também a gente vai ver como navegar o usuário direto aqui do nosso context, né? Porque por agora a gente não vai conseguir, porque se a gente for imaginar o context, né, como eu expliquei, o context ele fica externo à nossa aplicação. Se a gente vem no app.js, a gente pode ver, né, a gente tem o provider, que é o provider do context, e dentro dele está o nosso app. Então o nosso context ele não tem acesso ao nosso navegador, né, para a gente passar aqui para ele o objeto navigation, né, como a gente faz aqui na tela de sign up, que a gente pega aqui o objeto navigation direto do navegador, né. No context a gente tem que fazer um processo um pouquinho diferente, beleza? Mas feito isso aqui, vou salvar novamente. Aqui eu vou criar um usuário diferente, né, agora é janser10, o e-mail também vai ser janser10, a senha pode ser a mesma ali. Pressionar em criar, né, fui navegado para a tela de login. E se eu venho aqui na API, a gente tem aqui, né, o janser10, janser10@janser.com, beleza? Então tudo funcionando, tudo como deveria. Na próxima aula a gente vai estar trabalhando aqui na tela de login, tranquilo? Então espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.